Quantas pessoas você conhece trabalhando em casa, no sítio, na casa de praia, no escritório de coworking e etc? E você já parou para pensar qual o tamanho do impacto disso no nosso mercado de food service? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e a gente vai discutir aqui não exatamente o tema home office, mas um tema um pouco maior do que o home office, que é o trabalho remoto e quais são os impactos do home office e do trabalho remoto no nosso mercado. Aliás, fazendo um comentário importante, esse é um tema que ele, apesar de que ele está sendo discutido nesse momento em que a gente ainda sofre muito impacto por conta da Covid, mas seguramente ele vai deixar um rastro bem importante de transformação, de ajuste no mercado. Já é certo dizer que para o ano de 2021 a gente vai ter uma parte do food service impactado por essa acelerada forma das pessoas trabalharem. Para começar, eu acho que o mais importante, ou de partida como base, a gente precisa fazer um pouco de alinhamento conceitual. Então, por que eu fiz a comparação ou fiz a relação entre home office de um lado, trabalho remoto do outro? Porque home office, até pela própria tradução literal, significa trabalho em casa. E quando a gente fala de trabalho remoto, a gente está falando de algo maior, que contempla sim o trabalho em casa, ou seja, o trabalho remoto contempla o home office, mas também contempla outros locais onde as pessoas passam a trabalhar que não o local habitual de trabalho. Então, se você aluga uma chácara, um sítio, uma casa de campo, uma casa na praia, ou se você utiliza uma cafeteria próximo da tua casa para substituir o teu local de trabalho, isso tudo é o trabalho remoto e é disso que a gente vai falar por aqui. Uma boa forma de a gente começar a falar sobre o trabalho remoto, até para poder concluir por que ele impacta tanto no mercado de food service, é legal a gente usar alguns números. Por exemplo, na PNAD, que é a pesquisa feita ou criada pelo IBGE recentemente, a PNAD Covid-19, que foi uma variação da pesquisa habitual de amostra de domicílios criada pelo IBGE, a gente identifica nesse momento mais de 8 milhões de brasileiros trabalhando remotamente. Mas o que é isso no universo todo? Isso significa que perto de 11% da população ocupada do Brasil, nesse exato momento, trabalham remotamente. Se eu comparar com maio, que foi talvez o pico de quando as pessoas estavam afastadas, logo por conta dos primeiros momentos da pandemia, esse número não era muito superior a isso, era algo como 10% superior. Ou seja, 5 meses depois da largada, da chegada da pandemia, a gente ainda tem um número resiliente de 11% da população trabalhando em regime de home office, o que é muito, né? E aí, o que a gente percebe pelas pesquisas, pelos levantamentos e até pela sensibilidade, ouvindo as empresas comentando, é que uma boa parte desse home office ainda tem muitos meses pela frente, uma boa parte desse home office vai se converter em home office ou em trabalho remoto de uma forma definitiva, e também pensando que uma parte de como isso se transforma em definitivo daqui em diante é um definitivo parcial. O que é essa confusão? Definitivo parcial é muitas empresas, várias das quais até clientes nossos, já definiram que o novo modelo de trabalho contempla um misto de trabalho presencial e trabalho remoto. E isso faz com que, por exemplo, espaços ocupados pelas empresas até poucos meses atrás venham a ser reduzidos, em muitos casos, para metade do espaço anterior, porque a equipe vai se distribuir em dias ou horários ou frequências diferentes das anteriores. E aí a gente tem uma boa parte dessa discussão, que é esse contingente enorme de pessoas parcial ou totalmente trabalhando em regime remoto. Agora, a gente está falando em números gerais.
E a gente sente muito a necessidade, e aliás, como a gente sempre estimula nas análises do food service e análise de mercado de uma forma geral, olhar de uma forma um pouco mais segmentada para essas conclusões, porque quando a gente segmenta, a gente consegue ter um nível de precisão maior, um nível de assertividade maior, tanto na análise como nas decisões ou nas identificações de ideias ou projetos para lidar com essas realidades. Então, primeiro, vou citar umas 3 ou 4 visões segmentadas sobre o emprego, sobre o trabalho remoto. Primeiro, quando a gente fala em perfil de consumidor, consumidores com nível superior completo estão 3 vezes mais, então uma proporção dessa população 3 vezes maior está alocada em trabalho remoto do que uma população de níveis de escolaridade inferiores. No Sudeste, existe 35% mais pessoas ocupadas em regime de trabalho remoto do que na média brasileira. Na nossa pesquisa, impactos da Covid no consumo do food service, a gente identificou que a população de classe A está aproximadamente 3 vezes mais em regime de trabalho remoto do que a população de classe C. E aí, como última associação, uma intensidade muito maior, é até óbvio, mas a gente tem que pontuar, uma intensidade muito maior de pessoas em trabalho remoto a partir de regiões em que você tem muitos escritórios, sedes de empresas, mercado financeiro, grandes empresas de serviço, grandes empresas de tecnologia, muito mais do que regiões caracterizadas por indústria, por comércio local, por transformação, por construção civil e assim por diante. Então a gente falou que existe uma incidência diferente de trabalho remoto por classe social, por nível de escolaridade, por região geográfica e especialmente por conta de tipo de atividade predominante em cada região. E dando um pouco mais de elemento para essa questão da segmentação, e até já indo ao encontro do último ponto que a gente colocou no comentário anterior, que é a questão de regionalização, onde que o trabalho remoto está impactando mais na forma de se trabalhar e, consequentemente, na forma de se consumir, a gente vai utilizar algumas informações de um estudo recente da Sodexo Benefícios, que mostrou uma conclusão bastante flagrante, onde 23 das capitais do Brasil têm apresentado, nesses meses, um aumento do consumo de refeições, utilizando-se de vales-refeição, um aumento das refeições em bairros residenciais, enquanto que os bairros caracterizados pelas empresas, ou os bairros mais comerciais, têm perdido tráfego, têm perdido volume de transações, têm perdido faturamento. Os bairros, tradicionalmente com maior volume de transações no food service, com maior tráfego na hora do almoço, maior tráfego de delivery durante a semana, etc., eram os bairros comerciais. E isso inverteu ao longo desse ano. Só para fazer numericamente essas comparações, nas regiões residenciais, a gente tem um mínimo de 18%, chegando até 58% de aumento das refeições realizadas com vales-refeições, e em contrapartida, nos bairros comerciais, a gente tem quedas que vão de 32% até 79% do volume de refeições, que é uma inversão enorme e que isso impacta diretamente no quê? Em qual é a estrutura de estabelecimentos de alimentação que existe em cada uma dessas regiões para atender, seja as pessoas que trabalhavam naquela região, seja as pessoas que habitam determinadas regiões. Isso tudo passa por uma grande inversão. Agora, a gente não está falando só, como destaque para esse ponto, que existe uma inversão, mais consumo perto de onde as pessoas moram, menos consumo onde as pessoas originalmente trabalhavam e que agora estão distantes trabalhando remotamente. Tem uma outra conclusão que eu acho bem importante a gente comentar, que é o seguinte:
Todo mundo acha que quando se fala em trabalho remoto, né, que a gente está falando fundamentalmente que as pessoas estão produzindo suas refeições e lanches em casa ou estão solicitando suas refeições e lanches pelo delivery. E à medida que o tempo está passando e que os estabelecimentos estão recuperando o tráfego e que o nível de confiança das pessoas também está se recuperando, o que a gente percebe bastante, e essa é outra tônica, é outro destaque dessas pesquisas que a gente tem utilizado, a gente percebe claramente que as pessoas estão passando a consumir mais presencialmente nos estabelecimentos próximos de casa. Presencialmente no salão, ou que seja para escolher o prato, escolher o lanche e levar, seja no modelo de grab and go, seja no modelo de take away, etc. Mas é bastante importante o quanto vem aumentando o consumo presencial e essas formas de retira ou de levar o produto já embalado também para casa. Ou seja, isso transforma também a forma de ser, não é só o deslocamento do consumo de uma região para outra, mas também a forma de consumir. E até só como curiosidade, como um caso recente, a gente algumas semanas atrás palestrava dentro de algumas convenções de um dos mais importantes fornecedores do setor de panificação do Brasil, e a gente recebeu mais de 2 ou 3 vezes a pergunta de por que algumas padarias performavam muito bem e outras performavam mal ao longo desses últimos meses. E na discussão desse tema, uma das conclusões que a gente chegou em conjunto é que as padarias mais focalizadas em food service, ou seja, em servir refeições e lanches, e mais localizadas em bolsões comerciais e de área de negócios, estavam sofrendo muito mais do que as padarias localizadas em bairros e que tinham um mix não tão apoiado só no food service. Então isso também foi mais um ingrediente que corrobora com essa constatação que a gente tinha. Bom, quando a gente junta tudo isso, vamos tentar fazer uma síntese para depois dessa síntese sair com algumas sugestões ou algumas provocações de ações que a gente poderia pensar, ou de que cada um de vocês, especialmente os operadores, mas também os seus fornecedores que podem te ajudar nesse sentido, como que a gente poderia reagir ou agir diante desse quadro de transformação. Primeiro, vamos lá, o trabalho remoto ele vai recuar um pouco, mas ele é uma realidade com a qual a gente pode contar seguramente para os próximos tempos. Ele pode ser definitivo ou temporário, né? Em alguns casos ele vai ser definitivo, ele pode até ser parcial, não sejam todos os dias fora, mas ele vai existir, mas ele também pode ser temporário, que a gente tenha que lidar mais 6 meses, talvez 1 ano com algumas situações. A gente hoje não tem essa segurança em função do quadro todo da pandemia. Ele afeta mais as classes um pouco mais privilegiadas do ponto de vista social e socioeconômico, do ponto de vista de escolaridade, ele afeta muito mais as regiões de escritório, ele tem um efeito positivo nas regiões de residência das pessoas e ele não é um efeito só de delivery. Quando a gente junta esse quadro, quando a gente sintetiza dessa forma, o que a gente tira é que, vamos tentar falar de talvez umas 10 sugestões. Primeiro, cardápios adequados. Não necessariamente o cardápio que você serve no restaurante ou que você coloca à disposição no delivery para atender uma pessoa que vai se alimentar durante o dia é o mesmo cardápio que você já utilizava para a noite ou pensando nos consumidores de uma forma geral e não só no trabalhador. Segundo, preços mais dimensionados. E a minha dica é, olhe para o valor do vale-refeição da tua região. Você ter uma compatibilização disso, ou ficar até um pouco abaixo, é bastante interessante. Aliás, na pesquisa da Sodexo, o que a gente identificou também ali é que depois de muito tempo, onde o valor do vale-refeição mensal nunca dava para cobrir a necessidade das pessoas, nos últimos meses a gente tem identificado já alguma sobra de valor do vale-refeição. Fica a dica. O outro se eu estou dizendo que é refeição, que uma parte dessa abordagem é para quem está trabalhando, por que não ter alguma promoção ou alguma ação que aumente a recorrência de quem te paga através de vale-refeição? Essa é uma pessoa que provavelmente pede refeição praticamente todos os dias.
Um outro ponto é serviço cômodo e rápido. Como as pessoas estão nesse regime trabalhando remotamente, você ser rápido, você ser conveniente, prático, sem consumir muito tempo da pessoa, é legal. Terceiro ponto é mais do que delivery. Pense no drive-thru, pense no takeaway, pense no grab and go. E falando do delivery, vê se você não tem a chance de aumentar a tua área de atuação no delivery, para que você possa compreender mais bairros ou uma região um pouco maior de trabalhadores remotos. Depois a gente tem também, não esqueça que o consumo local é o que mais cresce dentro dessa recuperação e dentro dessa migração para o consumo próximo de casa. Assinaturas pode funcionar bastante, porque essa pessoa come todos os dias e está trabalhando praticamente todos os dias em casa, da mesma forma que programas de fidelidade. Acho que essas são algumas 10 dicas para compartilhar com vocês e imaginando o seguinte, adaptação, ajuste e atualização do que está acontecendo é crítico para a gente estar cada vez mais afiado para as possibilidades e para as oportunidades do food service. Tá? É isso.